Tá faltando pessoa bonita aí, não, né? Glória a Jesus. Quem não esteve aqui ontem à noite? Quem não esteve ontem à noite? Onde é que você estava, irmão? Coisa boa. Eu louvo a Deus. Eu gosto dessa diversidade. Eu gosto disso, irmão. Ontem parecia que a gente estava em outra igreja, não parecia? Amém? Hoje parece que a gente está em outra igreja. E à noite vai ser, amém. Eu gosto disso. Alguém perguntou para mim esses dias, alguém me viu ministrar de terno e tal, e depois me viu de calça jeans e camiseta, perguntou: pastor, posso fazer uma pergunta particular para o senhor? Eu digo: pode. O senhor é pentecostal ou o senhor é tradicional? Eu digo: eu sou integral. Eu não faço mal para os pentecostais e nem para os integrais. Amém? Isso eu digo para eles. Irmão, depois de você começar a andar no mundo pregando o evangelho, você vê a paixão na vida das pessoas. Eu sempre digo para eles: quer de terno, quer de tatuagem, pratique justiça, faça a vontade de Deus, viva o evangelho de Jesus. Amém? O Senhor está fazendo coisas na terra que até eu me impressiono. Às vezes eu vejo aí, eu digo: isso aí não pode ser de Deus. E aí o Senhor diz: descansa seu coração. Quem é você para saber do que eu gosto e do que eu não gosto? Eu digo: é verdade, Senhor. Então, irmão, se prepare para ser impressionado por Deus nos próximos dias, nos próximos anos. Amém? Como Deus impressiona até o diabo. Não cabia na cabeça de Satanás que Jesus era o filho de Deus, o filho do José, o filho da Maria, aquele menino que brincava na esquina. Era o filho de Deus. Então se prepare, porque Deus é assim. Deus, ele tem uma graça de nos impressionar. Amém? A presença de Deus, ela desorganiza toda a nossa organização e organiza toda a nossa desorganização. Então uma das coisas boas de viver com Deus é isso: você é impressionado todo dia. Por isso que a Bíblia diz que eu faço nova todas as coisas. Amém? Todas as coisas Deus faz nova. Eu tenho ido em lugares, e às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, né? Esses dias alguém me perguntou: pastor, posso fazer uma pergunta particular? Sempre as particular, né? A sua ceia é de vinho ou é de suco de uva? Eu disse: irmão, nós já fizemos ceia na África com água de coco e banana. Mas daí não se agrada. Eu disse: não, quem criou a banana foi Deus. Agora, e o coco também. Não tinha pão, não tinha vinho. A gente queria ensinar como que é ceia. Como é que você faz? Pega água de coco e diz: quem come do pão e bebe do vinho, eles ficam olhando. Vinho, coco, banana, nada a ver. Eu sei que nada a ver, mas vai dizer isso para um lugar que nunca ouviu falar de Jesus. Vai ouvir isso, vai falar isso para pessoas que não sabem, que adoram o sol, que adoram árvores. E aí você tenta explicar isso. Então tem coisas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem escreveu a Bíblia não foi um teólogo, foi o Espírito Santo. Tem coisas que vai sobrepujar a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender o coração de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, ele tem uma graça de... as coisas de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Tem base isso? Não tem. Mas essa é a matemática da cruz, amém, irmãos? Amém? Deus faz com que o solitário viva em família, a estéril seja alegre mãe de filhos. Deus que levanta o pequeno do pó, ergue o necessitado e faz assentar com os príncipes. Não discuta com Deus, irmão. Amém? Eu fico imaginando quando Davi chegou com a arca em Jerusalém, e as pessoas começaram a dizer: não, a arca tem que ir lá para o tabernáculo, porque o lugar dela é no tabernáculo.
E Davi diz: não, eu não vou botar ela lá não, eu vou fazer uma tenda. Eu fico imaginando quando Davi pega o pão da proposição e come. Se prepare, porque a tenda de Davi está sendo erguida de novo. Se prepare, porque nos últimos dias eu erguerei a tenda de Davi que está caída. Ou seja, muitas coisas que Davi entendeu como realidades bíblicas, realidades que trouxe um novo tempo. Se prepare, porque é isso que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 8. Aleluia. Quando eu me converti, tinha um irmão na igreja que olhava para mim e dizia assim: você já foi cheio do Espírito Santo, Hermínio? Eu digo: não, ainda não. Ele disse: você quer ser cheio? Eu digo: quero. Então ora bastante. E eu oro bastante. E orava, até hoje oro, mas eu orava. E ele dizia assim: quando você estiver orando, você diz assim: me usa, me usa, me usa. E eu falava: me usa, me usa, me usa, me usa. Chegava a cansar os maxilares: me usa. Estava que nem aquele peru da história de ontem. E me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. E aí ele me encontrava na igreja e aí fazia assim: e aí? Ele disse: claro, você não jejua. Eu digo: tem que jejuar também? Ele disse: claro, meu filho, tem que jejuar. E aí eu jejuava, irmão, jejuo até hoje. Mas o problema não é as coisas que fazemos, é como elas são aplicadas. O problema não é o que pregamos e o que cantamos, é o que estamos comunicando. E aí eu jejuava, passava fome, irmão. Jejuava, semana seguinte ele me encontrava no domingo: e daí, irmão Luiz? Eu fiz assim. Ele dizia: claro, você não vai no monte? Vai no monte? Eu digo: não, é claro, tem que ir no monte. E eu disse: então eu vou para o monte. Eu pegava uma lona, né? Levava uma garrafa d'água, um pão de casa, e os pernilongos quase carregavam você para o inferno. Uma coisa terrível. E vou para o monte, eu gosto de ir, até hoje eu vou. Quando posso, quando estou em casa, eu vou. Não é o que falamos, o que pregamos, é o que comunicamos. Não é o que fazemos, é por que fazemos. E aí ele me encontrava, quando eu via ele na igreja, eu já desviava. Eu disse: lá vem ele de novo. Eu não queria mais ver aquele crente, irmão. E ele dizia assim: daí, irmão Luiz? Eu digo: não, eu acho que não, assim, não sei, eu acho que não estou cheio ainda, não. Ele disse: que tem alguma coisa errada com você. Você já ora, já jejua, você não dizima. Eu digo: tem que dizimar? Ele disse: claro. E eu: tá bom, vou dizimar também. Eu fiz tudo que a religião me pediu, irmão. Tudo. Um dia eu estou em casa com as mãos levantadas, chorando, dizendo: Deus, eu não sirvo para nada. Ele dizia: eu sei que você não serve. Eu disse: eu só queria ser cheio. Ele disse: esse é o seu problema, é que você quer me merecer. Eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. A ceia não é uma mesa de condenação, é uma mesa de perdão. A ceia é uma mesa de perdão, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então hoje é o seu dia. Cutuca aí, diga para o irmão que está falando: ô pecador, hoje é o seu dia. Hoje é seu dia. É ou não é? Mas daí quando a gente sabe que tem alguém com problema na igreja, está com problema, aí na hora da ceia que passa o copinho, a gente fica olhando para ver se ele pega. E se ele pega, a gente diz: eu não acredito, que cara de pau, ele pegou. Ninguém vai fazer nada, meu Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a mesa do perdão. Mas vamos primeiro fazer uma oferta aqui. Amém? Você está disposto a ofertar? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Diz assim. 2 Coríntios 8, 9. Diz assim: pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre,
para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui dou meu parecer sobre o que vos convém. No ano passado fostes os primeiros não só a dar, mas também a querer dar. Paulo está falando aos macedônios e ele está dizendo: olha, eu quero dizer que vocês não só deram, mas vocês quiseram fazer isso. Está isso aqui? É isso que nós estamos lendo? Não, não é esse, é o 9 e 10. Bota lá, 9 e 10, meu filho. 2 Coríntios 8, 9 e 10. Para todo mundo ver. Essa sua Bíblia não tem 9 e 10. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência. Só o 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para pela sua pobreza enriquecer-seis. Essa Bíblia de vocês é muito esquisita, irmão. Ela tem umas palavras difíceis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começasse, não foi só a praticar, mas também a querer. Porque você pode praticar sem querer. Você pode dar sem vontade de fazer isso. A prática é o bom princípio, mas ela tem que estar firmada no querer. Porque senão vira uma coisa mecânica. É como eu pregar o evangelho. Eu prego todos os dias. Eu tenho mensagem aí para pregar pelo menos mais uns 5, 6 anos ou 7 anos sem repetir uma palavra. Mas não faz sentido. Porque não é só falar, é comunicar. Não é só praticar, é querer fazer isso. Nós precisamos querer isso. Se eu não quiser isso, não adianta. E uma das coisas que a gente precisa mudar é o nosso vocabulário em relação a dar. Por quê? Quando Moisés vai fazer o tabernáculo, ele diz o quê? Em Êxodo 25. Ele diz para os homens: entrem no arraial e receba a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele recebereis a minha oferta. Dele você recebe a minha oferta. Recebe de quem? Do coração que se move voluntariamente. Dele você recebe a minha oferta. Quando vamos fazer algo para Deus, tem que ser firmado na voluntariedade, naquilo que eu tenho vontade de fazer, não na prática só de fazer. Eu posso praticar cristianismo sem ter vontade. Agora, quando Arão foi fazer o bezerro de ouro, o que é que ele disse? Tirai os pendentes de ouro de vossos filhos, de vossas filhas e de vossas mulheres e trazei-mo, e dele edificareis o vosso Deus. A diferença de você construir um bezerro de ouro e construir um lugar para o Senhor. Quando Moisés foi fazer o tabernáculo, ele disse o quê? Recebe do coração que se move voluntariamente. Porque Deus não se estabelece num lugar obrigatoriamente, é só voluntariamente. Quando você constrói um bezerro de ouro, aí não, aí você pode tirar. Então a gente tem que mudar talvez o nosso vocabulário. A gente não deve dizer mais, vamos tirar uma oferta aqui. Deus não tira nada de ninguém. Quem está tirando oferta está construindo bezerro de ouro, não um lugar para Deus habitar. Amém? Porque Deus recebe do coração que se move voluntariamente. Não tiramos oferta, ministramos a oferta que gera generosidade, irmãos. Então, não só dar, mas não só a prática, mas ter a vontade de fazer. A vontade, ou seja, eu vou fazer. Eu sei, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que as regras, elas nos protegeram a vida inteira. A gente sempre viveu nas regras. Por quê? Porque a regra parece que protege. Ela tem um falso senso de proteção. Só que, querido, coisa boa é você viver voluntariamente. É por isso que às vezes a gente não sabe viver sem regra. Então é mais fácil a gente dizer assim, ó, quem não dá o dízimo vai para o inferno, do que a gente dizer, irmão, se mova voluntariamente. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não pediu o dízimo. Ele não disse para você dar 10%. Ele
disse para você dar a partir de 10%. 10% era só uma ideia, assim, ó, dá daqui para frente, não daqui para trás. Na realidade, o dízimo era só uma ideia para começar a fazer. Não é o fim das coisas, é só o início delas. Amém? Amém? Por que Deus pediu o tabernáculo? Porque ninguém estava entendendo o que Deus queria. Então Deus chamou Moisés e disse: sobe aqui e faz exatamente como você viu aqui em cima. Agora eu pergunto para você: Moisés viu o tabernáculo e fez igual. Deus veio ou não veio? Veio. Agora Davi, Deus mostrou tenda para Davi. Deus deu a planta para Davi. Deus disse: ó Davi, faz assim, 3 metros para cima, 4 para o lado, faz com essa dimensão. Não, Deus não deu nenhuma planta para Davi. E é exatamente isso que Deus vai levantar, a tenda de Davi que está caída. Porque um homem que anda com Deus, ele não anda mais na regra, irmão. Ele não precisa de regra. Amém? Deus anda no relacionamento. Deus não é um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. Aonde os lugares que os regulamentos são fortes, é porque os relacionamentos são fracos. Porque num lugar de relacionamento, ninguém precisa colocar regra para ninguém. Regras são para crianças. Por isso nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. Alguns vocabulários precisam mudar no nosso cristianismo. Como alguns, eu já paguei o dízimo. Ninguém paga nada porque ninguém deve nada para Deus. Deus não deve nada para mim, eu não devo nada para Ele. A minha vida é de crédito, não de débito. Amém? Por exemplo, eu vou pôr a mão agora no bolso e vou dar uma oferta. Vou dar uma oferta. Pronto. Quem é que está dando primeiro? Eu ou Deus? Foi Deus. Quem botou esse dinheiro aqui? Quem é que dá primeiro? Quem é que nasceu primeiro? Adão ou o jardim? Quando Adão nasceu, Deus disse assim: agora você pode comer do quê? De todas as árvores. As árvores já estavam ali. Então quem nasceu primeiro? Deus, Adão ou o jardim? Então, qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? Então Adão não plantava para colher, Adão colhia para replantar. Isso é uma vida de crédito. Você não vive no débito. Às vezes a gente vai na igreja, parece que Deus deve alguma coisa para a gente e a gente deve alguma coisa para Ele. A gente se comporta como se sempre estivesse devendo para Deus alguma coisa. É uma luta isso, irmão. Porque é aqui na mente, ó. E parece que Deus está sempre devendo algo para a gente. Adão, ele não plantava para colher, ele colhia para replantar. Aí quando ele cai, Deus diz o que para ele? Está lá. Depois você lê Gênesis capítulo 3. Está escrito assim nos últimos 2 versículos. Então Deus tirou Adão do jardim e o disse: agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Deus estava dizendo: agora vai mudar, meu amigo. Agora você vai ter que plantar para colher. Deus disse: agora com a sua queda vai mudar agora. Do trabalho da sua mão você comerá. Você vai ter que comer agora do esforço, do seu esforço. Eu estava indo na frente e abençoando você. Agora você quem vai na frente. Agora é você que tem que fazer. Só que em Jesus, Deus nos reposiciona no crédito. Jesus morre e diz: eu vou te dar graça agora. Pela graça sois salvos. De novo eu vou na frente e você vem atrás sendo abençoado. Aleluia. Então você só vai dar uma oferta agora porque tem para dar, amém? Aleluia. E sabe por que você tem para dar? Porque Deus já te deu primeiro. Aleluia. Pastor, mas lá na Bíblia diz que quem planta pouco, colhe pouco. Paulo está tentando doutrinar a igreja de Coríntios. Por quê? A igreja de Coríntios, ela tinha muitos dons, irmãos. Pensa numa igreja chapada, mas os dons estavam tudo desorganizados. E é isso que o Senhor vem fazer nesses dias. Ele vem nos alinhar para que a gente use de acordo com aquilo que o Senhor nos deu. Amém? Por isso que nesses dias homens como Zorobabel estão sendo levantados por Deus, com prumo na mão. Com prumo, não com esquadro e compasso. Com prumo. Não com uma mente maçônica que traz tudo pronto.
Não, é com prumo. Você vai andando e Deus vai te abençoando. Aleluia. Sem força, sem violência, mas pelo meu Espírito. Zorobabel. Zorobabel foi o homem que trouxe os primeiros cativos para Jerusalém. E novamente o Senhor está levantando essa unção. Por quê? Porque quem vai restaurar Jerusalém são os cativos que saíram de Babilônia. Tem cativo aqui? A maioria de nós saiu de alguma religião. E quer saber de uma coisa? Jesus não veio criar uma religião. Ele veio nos apresentar o Pai. Ele veio nos reposicionar na vida de crédito, não na vida de débito. Eu só vou plantar agora, sabe por quê? Porque eu tenho. E sabe por que eu tenho? Ninguém pode dar o que não tem. Você não pode dar uma coisa que você não tem. E você só vai dar por quê? E sabe por que você tem? Porque alguém te deu. Fica de pé comigo, querido. Pegue a sua oferta. Você que não trouxe uma oferta, estenda a mão e peça para o irmão do lado: seu irmão, dá uma oferta para mim. Eu estou doido para dar uma oferta e eu não trouxe. Eu estava numa conferência de um amigo meu, e estava sentado do lado dele assim. Ele deixou o celular, a carteira, tudo assim do lado, e foi no banheiro. E na hora da oferta eu me encostei assim, eu disse: meu Deus, eu não trouxe dinheiro. Mas eu olhei a carteira do meu amigo. Ele é muito amigo, estava ali do lado. Eu pensei: eu vou abençoá-lo. Aí eu abri a carteira dele. Quando eu abri a carteira dele, eu pensei que Deus me amava. Eu vi que Deus amava era ele. Eu puxei duas grandonas e disse: vou dar uma para mim, uma por mim e uma por ele, né? E já dei logo, foi duas. E aí ele chegou do banheiro: e daí, já passou a oferta? Eu disse: fique tranquilo, Deus já abençoou o irmão, está me usando aqui hoje. Então, se você que não trouxe, estenda a mão e diz: amigão, dá uma oferta aí. Amém? Se ele não der, quando ele levantar para dar oferta, não deixe ele mais ele sentado do seu lado. Levante sua oferta, querido. Nós declaramos longevidade sobre a sua vida. Nós declaramos que você viverá para ver o filho dos seus filhos prosperando na terra. Você vai ter para dar muito, mas você não vai ter que tomar de ninguém. Pessoas do seu lado não vão ter fome, não vão ter necessidade. Eu declaro que aonde você pisar, em qualquer lugar dessa nação, em qualquer outra nação, você será um provedor, um homem próspero, uma mulher próspera, alguém que vai trazer destino e vida para aquele lugar. Eu declaro que a tua sementeira nunca vai secar. Eu declaro que Deus vai impressionar você. Até onde você não plantou, você pode colher. Nós declaramos isso sobre a sua vida, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora, como é que faz? Senta de novo, mas não põe mais o dinheiro no bolso, fica com ele na mão. Isso. Os irmãos vão passar para pegar a oferta. E o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Sim, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Irmãos, esse moço que escreveu essa canção, um dia ele estava ministrando, Deus falou com ele: você está incorreto na minha presença, você não é digno mais de estar diante de mim. Então ele chamou o pastor dele e ele falou para o pastor dele, disse: olha, eu não me sinto apto para ministrar. E ele saiu do altar e por 7 anos ele não ministrou mais o louvor, por decisão própria, dizendo: enquanto eu não entender o que Deus quer de mim, eu não vou só cantar, eu estou dando um cordeiro manco ao Senhor. E por 7 anos ele parou de cantar. E Deus deu essa canção para ele no meio desses 7 anos, que foi traduzida em mais de 160 idiomas. E essa canção fala o que esse homem: quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, mais que uma canção. Me perdoa o que eu fiz dela, mais que uma canção é o que tu queres de mim. Às vezes Deus precisa parar algumas de nós, Deus precisa parar algumas coisas que estamos fazendo para nos trazer de volta a um lugar dele. Aleluia. Hoje é um bom dia para a gente meditar nessas coisas. Aleluia. Nós estamos diante da mesa do perdão, da mesa do Senhor, da mesa da restauração. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos continuar? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. E às vezes nós queremos resgatar a igreja primitiva, porque nós temos que ser como a igreja primitiva, irmãos. O nosso modelo de igreja é a igreja primitiva, mas os nossos dias de igreja é a igreja de Apocalipse. E a igreja de Apocalipse, ela precisa de uma coisa que a igreja primitiva não precisava. A igreja de Apocalipse, ela precisa de colírio para os olhos, vestes brancas e ouro puro. A igreja primitiva não carecia dessas coisas. A igreja de Apocalipse é os dias que nós estamos vivendo. E a palavra que Deus tem nos dado para os nossos dias é: pensas que tu és rica, pensas que não te falta nada? O Senhor diz: não, você não sabe. Esse é o pior estado de uma congregação, o pior estado da igreja. Eu, como pastor de igreja também, eu sempre medito nisso: Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Será que o que eu estou fazendo está agradando o teu coração? Porque ideias todo mundo tem, né, irmão? Não é todo dia aparece alguém com uma ideia nova. Pastor, alguns dizem assim: se eu fosse o senhor, eu fazia isso. Eu digo: faça você, eu já estou fazendo muita coisa. Nós estamos sempre querendo inovar. Deixa eu te falar, Deus não quer nos inovar, Deus quer nos renovar. Amém? Nos renovar. E a renovação tem a ver com sempre voltar às origens das coisas, não ao passado, às origens. Porque às vezes a gente volta ao passado e pega toda aquela bagagem arcaica da religião e quer aplicar nos nossos dias. Não tem a ver com isso. Tem a ver com voltar à origem, não ao passado, mas à origem de todas as coisas. Por isso que sempre que eles discutiam um assunto com Deus, Deus dizia assim: mas no princípio não era assim. Mas no princípio não era assim. Deus sempre nos leva nos princípios. E deixa eu falar para você: o princípio não é o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmão, a Bíblia começa em Gênesis, mas a vida começa em Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne.
e o verbo habitou entre nós. Aleluia. No princípio era a palavra, e é sobre isso que eu quero falar. A palavra no meio da congregação. A força da igreja é a sua palavra, é Yeshua, é Jesus no nosso meio, a suficiência da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Então abra comigo Mateus capítulo 12 e o versículo de número 33. Vamos ler o 32 para entender o 33. Diz assim: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Olha que palavra dura. Raça de víboras, como podeis vós dizer uma coisa sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto é que fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Que coisa forte isso. Estenda a mão para mim aqui, me abençoa. Diga: Senhor, abençoa esse homem, abençoa a família dele, seus filhos, suas netas, seu casamento. Abençoa a sua vida, Senhor. Diga para Deus a palavra que vai mudar a minha vida hoje aqui, Senhor. Que seja liberada por Ele aqui hoje, Senhor. Que eu seja um canal. Isso, me abençoa, me abençoa. Eu recebo isso. Porque o fato de alguém estar aqui pregando tem a ver com vocês, não tem a ver com essa pessoa que está aqui. Amém? Deus sempre levanta um para todos. Deus sempre trabalha em um para convergir ao coletivo. Deus é plural. Tudo que Deus faz tem a ver com todos. Deus é plural. A linguagem do céu é façamos nós. Amém? Tem uma galera aí que anda na rua que diz: é nós, mano. Eu acho que eles estão certos. Eles estão começando a entender que é nós, né? Então, querido, a igreja nunca será como foi no início. A referência da igreja é a igreja primitiva, mas o tempo que nós vivemos é o tempo de Apocalipse. Então nós precisamos de coisas hoje que a igreja primitiva não precisava. Já tivemos eras da igreja, já tivemos a igreja primitiva, a igreja de Roma, tivemos a igreja da Reforma, e agora nós estamos na igreja de Apocalipse. Amém? A igreja da vanguarda, a igreja guerreira. Já tivemos tempos tradicionais, pentecostais, carismáticos, e agora somos a igreja do reino. Não podemos anular tudo que aconteceu até aqui. Não adianta a gente dizer tudo, desmanchar tudo, derrubar tudo e dizer assim, ó. Desmanchar é lá de Itajaí, tá, irmão? Essa palavra desmanchar é do verbo subjuntivo do pretérito imperfeito. Amém? Então não adianta a gente parar tudo e dizer assim, ó. Ei, agora Deus está levantando a gente, um novo avivamento. Ei, Deus não quer levantar uma nova geração, Ele quer levantar a próxima geração. Deus é um Deus de continuidade. Nós estamos numa corrida de bastão. Um está passando o bastão para o outro, um está correndo a corrida do outro. O que você faz agora vai afetar seus filhos, vai afetar seus netos, amém? Então nós estamos correndo uma corrida de bastão, amém? Lá na igreja o pessoal brinca comigo, diz assim: ei, pastor, está ficando velho, hein? Eu digo: vem para cá com esse papo de jubilar, para você ver que você vai. Não vai me jubilar não, meu filho. Eu vou trancar vocês aqui até eu não conseguir mais falar. Esse é o nosso erro também. A gente vai jubilando os velhos. Quando a profecia diz que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, tem que se misturar, amém? Tem que se misturar. Uma geração contará as maravilhas para outra geração, a força com a experiência. Então Deus vai nos preparando para isso, para andar nisso. Na realidade nunca foi a ideia de Deus acabar com uma geração e levantar outra. Por isso que a gente não pode anular os marcos antigos. Agora a gente pode aperfeiçoar o que a gente aprendeu, amém? Muitas coisas que a gente aprendeu nos protegeu e nos trouxe até aqui, amém?
Balizadores de proteção. Eu sou do tempo que você beijava na mão da mãe, na mão do pai. Bença pai, bença mãe. Seu pai podia estar num bar, você ia lá, bença pai. Ia com um copo de cerveja na mão e a outra mão dava para você beijar. São coisas que nos protegeram até aqui. Aleluia. Então nós precisamos talvez resgatar alguns princípios que a gente diz, isso aí é antigo, não é antigo. E são balizadores de proteção, são coisas que nos guardaram até aqui. Agora o problema é que às vezes Deus trabalha comigo de um jeito, daí eu quero que todo mundo seja igual a mim. Esse é o nosso problema. Daí a gente cria uma religião. Vamos criando sofisma. Amém? Vamos criando sofisma. O que é o sofisma? Sofisma é duas verdades com uma conclusão mentirosa. Você tem duas verdades na mão, mas a conclusão é mentira. Por exemplo, Jesus é Deus? Sim. Maria é mãe de Jesus? Sim. Então Maria é mãe de Deus? Não. São duas verdades e uma conclusão mentirosa vai gerando um sofisma. Deus é pai de Jesus? É. Eu sou a noiva de Cristo? Sim. Então Deus é meu sogro? Nós vamos criando sofismas assim. A gente tem duas verdades, mas a conclusão é mentirosa. Essa igreja é de Deus? Sim, Deus está nela. Deus está nela. Quem deixa Deus vai para o inferno. Então quem deixa essa igreja vai para o inferno. Não. Quase. Você está entendendo? Os sofismas são isso. E aí nós vamos criando uma geração fraca, sábia, inteligente, porque nós nunca tivemos uma geração tão inteligente, irmãos. Eu estava lendo um livro que diz que uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que o imperador de Roma tinha. Uma criança de 11 anos hoje, 12 anos, ela tem mais informações à sua disposição do que Sócrates, Platão tinha. E segundo o escritor que eu estava lendo, diz que coisas, nós estamos cheios de informações, mas somos fracos nas emoções. Temos uma cabeça sábia, mas somos fracos nas emoções. Por quê? Porque a gente não aprendeu a guerrear. A gente aprendeu a receber. E por ser brasileiro, temos essa cultura de receber. O Brasil nunca colonizou nenhum país, ele sempre foi colonizado por alguém. Então todo navio que parava aqui já se estendia a mão para receber algo. E essa cultura se criou na igreja. Você diz a um evangélico, vamos no culto? Ele diz, vamos que eu preciso receber algo. Você diz para um judeu, vamos na sinagoga? Ele diz, vamos, o que é que eu tenho que sacrificar? Porque na cabeça do judeu ele sabe que ele tem que dar alguma coisa. A nossa cultura sempre foi de receber. Então se a música está cantando, eu não estou recebendo, essa música não tem unção. Se está cantando e eu não estou recebendo, se o pregador está ali se esgoelando, bota um terno, uma roupa bonita, tudo. E aí, é ou não é? Porque a nossa cultura de receber, se a palavra não... Hoje a palavra não estava... Esses dias alguém me falou, pastor, essa palavra que o senhor já pregou aqui, não pregou? Eu disse, já preguei. Ela disse, eu vejo que de vez em quando o senhor repete a mensagem, né? Eu disse, é. Por quê? Eu disse, porque você repete o pecado. Se você não repetisse o pecado, eu podia mudar a mensagem. Eu queria estar pregando outra coisa, minha filha. Mas como você repete o pecado, eu tenho que repetir o arrependimento. Aí tem que pregar sempre uma mensagem de arrependimento. Se a gente tivesse arrependido, jogado no chão, a mensagem já poderia mudar. Aleluia! Glória a Jesus! Mas está transicionando, diga comigo, transição. O Senhor está transicionando o nosso coração, irmãos. É o Senhor que está virando a chave. Ninguém pode parar o que o Senhor está fazendo. Então são dias de falar pouco de você, muito de Jesus e nada dos outros. São dias de não falar nada dos outros, falar pouco de você,
e falar muito de Jesus, muito de Jesus. Então nós estamos vivendo nesses dias onde as palavras frívolas não podem permear em nosso meio, porque é sobre essas palavras. O que é palavra frívola? A palavra frívola no original ela vem da palavra argos, que é a mesma palavra para você falar uma coisa que você está comprometido com ela. É você falar uma coisa carregada de partículas negativas. É você falar uma coisa que nem você acredita nela. É isso que o Senhor está dizendo. Então, irmão, nós já tivemos início da igreja, início de trevas, de crescimento, de visitação. E agora o Senhor está na expansão da igreja. O Senhor está passando um prumo na igreja. Para quê? Para nos alinhar. Para que Deus está nos alinhando? Para que a gente receba aquilo que está por vir. Amém? Porque se a glória que vier, nós não estivermos preparados para ela, aquilo que nos faria bem, pode nos fazer mal. A unção fez mal para Saul, ela fez bem para Davi, mas fez mal para Saul. Por quê? Porque não adianta eu ter muita unção se eu não estou entendendo para que ela serve. Amém? Mas pastor, nós estamos vivendo em dias de honra. Ei, olha aqui para mim. Você só vai conhecer a honra se você criar um espaço para desonra. Que isso? Nós teremos que primeiro aprender a ser desonrados. Aprender a lidar com a desonra. Como eu reajo a uma desonra, como eu reajo a uma perseguição, como eu reajo a um falatório, como eu reajo a uma calúnia, como eu reajo. Porque se você não sabe se ser desonrado, você jamais vai conhecer o que é ser honra, o que é ser honrado. E aí, sabe o que é que acontece? A gente sempre vai exigir honra. E honra não se exige. Porque se você está exigindo honra de alguém, já não é honra, é bajulação que você quer. Honra não se exige. Amém? Aleluia. Quem honra, honra. Aleluia. Então é isso que o Senhor está fazendo. Parece que está tão uma confusão só, mas não está. É que o Senhor está criando primeiro um ambiente de desonra. Ele está aprendendo, ensinando a gente a lidar com a desonra. Porque uma pessoa que lidar com a desonra, que aprendeu a lidar com a desonra, ela vai honrar todo mundo. E vai também entender quando ela for honrada, que a honra não pode parar nela. Aleluia. 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 O problema é que a gente só quer se submeter a quem está acima da gente, quando a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Você chega num banheiro de aeroporto, tem uma pessoa limpando lá, você está sujeito a ela. Então a palavra frívola é isso. A igreja, irmãos, ela está sendo preparada para aprender a lidar com a palavra liberada, aprendendo a lidar com as obras, que a palavra tem a ver com as obras, e aprender a lidar com a palavra, com as obras e com a intenção do coração. Ou seja, por que eu falei o que falei? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Isso é honra. Agora deixa eu ler para você esse texto que eu li ali em Mateus 12. Eu vou ler do versículo 33 em diante. No original diz assim, ó: se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Ele está dizendo, ó, ele está falando, não é eu, é a Bíblia. Como dá crédito ao que dizem, já que são tolos, não fazem o que dizem? É o coração e não, olha isso, é o coração e não o dicionário que dá significado às vossas palavras. É o coração e não o dicionário que dá significado às vossas palavras. Na tradução mensagem, você que tem essa Bíblia mensagem, você lê ela, vai estar aí igualzinho. A pessoa de bem produz boas obras e a boa palavra a todo tempo, mas a pessoa má é como uma praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-na a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também pode ser a sua condenação. Irmão, nesses dias, ó, você já viu que a Bíblia diz o quê? Que Jesus curava os enfermos e limpava os leprosos. Já ouviu isso? Jesus, aonde entrava, curava os enfermos e fazia o quê? Limpava os
leprosos. Você viu que era duas coisas: a enfermidade e a lepra. O doente ia no médico, o leproso ia no sacerdote. Você percebe que o leproso não ia no médico? O leproso se apresentava ao sacerdote. A palavra lepra vem da palavra tesarate, que é uma doença espiritual. Por isso que ele não ia no médico, ele ia no sacerdote. É o sacerdote que discernia se ele estava leproso ou não. E a lepra, uau, era o resultado do que o judeu chama de lashon hará, língua maledicente. Sabe quando a pessoa ficava leprosa? Quando ela falava mal de alguém, quando essa pessoa não estava presente. Pegou isso no seu espírito? Pegou? Então cutuca o irmão dando seu lado de lashon hará nunca mais. Lashon hará. Por que você acha que Miriam ficou leprosa? Piquet Avot é a doutrina dos pais, porque quem cria os filhos no judaísmo é o pai, não é o rabino. O rabino, eles levam o filho para o rabino quando o filho tem uma vocação rabínica. Mas quem cria os filhos é os pais. Você vai a Israel, é maravilhoso. Você vê as mães com as meninas e os pais com os meninos. Você vai ver que é o pai que doutrina os meninos com a Torá. E a doutrina dos pais, Piquet Avot, diz que quando você fala mal de alguém, que essa pessoa não está presente, isso é pior do que pecado de idolatria, de incesto e de homicídio. Por isso que Jesus disse: quando você fala mal do seu irmão, você já o matou. Lepra era a consequência de uma língua maledicente. E por isso que essa pessoa tinha que habitar sozinho. Abra lá comigo, Levíticos 13. Aleluia, aleluia. Olha o que diz Levíticos 13, o versículo 44. Leproso é aquele homem que está imundo, o sacerdote o declarará totalmente imundo, e na sua cabeça está a praga. Também o leproso a quem está a praga andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias que a praga estiver nele, é imundo e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial, quando houver a praga de lepra em alguma vestes de lã ou de linho. O leproso, ele ia no sacerdote. Se o sacerdote visse que ele estava leproso, ele tinha que sair do arraial, ele tinha que sair da casa dele, porque ele não podia ficar no meio do arraial para não contaminar o arraial. Você vê como isso é grave, sério. Por que o leproso tinha que habitar sozinho? Ele tinha que habitar sozinho para meditar no que ele estava falando. Aí, como não tinha ninguém para conversar, era mais fácil ele morar sozinho, porque daí ele não tinha como falar mal de ninguém. Para que a lepra sumisse, ele tinha que parar de falar. Você está entendendo isso? Quando o Senhor usou esse texto em Mateus 12, de palavra frívola, Ele está tentando arremeter a gente em Levíticos 13. Está dizendo assim: olha, a igreja, a congregação, ela não pode viver isso, irmãos. Por isso Paulo diz assim, por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem, que dormem, perdão. Por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. Paulo está dizendo, falando da igreja, não discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? É entender o meu papel na igreja. Que o meu papel da igreja é cobrir o meu irmão, não é expor ele. Vem cá, meu irmão, posso usar você aqui? Louvado seja Deus. Quando João Batista, você vai ser o João e eu vou ser Jesus agora. Deixa eu ser Jesus. Amém? Você que tinha microfone. Tem microfone escondido não, né? Olha a lava-jato aí, irmão. Então,
João Batista, Jesus parou na frente de João Batista e disse: João, me batize. João disse: não, eu não posso te batizar. Como que eu posso te batizar? É você que tem que me batizar. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Pegou isso? Aí Jesus libera uma palavra e diz: João, me batiza. João, você sabe quem você é, eu sei quem eu sou, mas me batiza. João disse: eu não posso te batizar. Jesus disse: João, convém que a gente cumpra toda a justiça. Essa justiça, irmão, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, João, é você toma o meu lugar e eu tomo o seu. A justiça de Deus é um pecador batizando um que não tem pecado. Viu? A justiça de Deus não é você condenar o pecador, é você tomar o lugar dele. Por isso, na hora da ceia, quando aquele cara que você sabe que teve um problema, que ele foi fraco, que ele vacilou, não era para você ficar olhando com o copinho dele e dizer: cara de pau, vai comer da ceia, né? Não, era para você pegar o copinho e ceiar com ele. Era para você dizer: vamos cumprir toda a justiça. Eu estou mais forte e você está mais fraco. Eu vou trocar de lugar com você. Eu vou entrar nesse lugar para te cobrir, para te abençoar. Eu vou tomar esse lugar com você. Toma aqui comigo, vamos comer juntos. Pastor, mas a Bíblia diz que quem come e bebe indignamente come para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Ei, a palavra indignamente ali na Bíblia não está no pronome pessoal. Não está falando de uma pessoa indigna. Porque se você não pode comer porque é indigno, quer dizer que eu vou comer porque sou digno? Então eu sou mais pecador do que você, que pelo menos você sabe quem você é. Não é essa divergência que há na igreja, o indigno e o digno. A palavra não está no pronome pessoal, não está dizendo você é indigno e eu sou digno, você não come e eu como, não. Está na forma coletiva de fazer. Paulo está dizendo: quem come e bebe indignamente, ou seja, você está comendo uma coisa que você não entende, que você tem que morrer por alguém aqui dentro. É você estar na congregação e achando que está ali para ser abençoado, quando você está ali para tomar o lugar do pecador. Assim como eu dei a minha vida por vós, vós também deveis dar a sua vida pelo outro. Isso é mesa do perdão. Vamos ler nós dois juntos aqui. Você leu Isaías? Levíticos 13. Agora abra comigo Isaías 58. Passou? Glória a Deus. Olha o que diz Isaías 58. Porque enquanto nós não tivemos essa noção de corpo, então eu fiz tudo certinho esse ano, eu sou digno esse mês eu sou digno de tomar ceia. Você não pode tomar, tá? Você é indigno. Nós tiramos dele a única coisa que traz ele de volta. Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Quem come do pão e bebe do vinho permanece. Olha o que diz Isaías 58. Versículo 3. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Contudo, no dia que jejuais, olha o que ele diz: prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Agora pega isso. Este é o jejum que escolhi: que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza. É isto que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor?
Não é este o jejum que escolhi. Sabe qual é o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça a atadura do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e despedace todo jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, o desterrado, e vendo tu o nu, o cubra, e não te escondas do teu próximo. Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando eu vejo nu, não é para mim expor ele. A pessoa peca, a gente pega ela pela mão e bota no púlpito e diz: ó irmãos, o irmão pecou. Ele é só um coadjuvante, tá irmão? Por favor. O irmão pecou, né? Nós estamos botando aqui o irmão para todo mundo ver, para isso que sirva de exemplo para os irmãos. Ninguém quer fazer isso, nós não queremos fazer isso, né? Mas a Bíblia não manda nada disso, irmão. Deixa de ser sem vergonha. A Bíblia diz para você cobrir o nu, esconder ele, Adalberto. Leve ele para sua casa. Se um membro da minha equipe cair, irmão, pecar, eu levo ele para minha casa. Eu levo os filhos dele para minha casa. Eu levo a casa dele para minha casa. Escute. E a gente diz: irmão pecou, então eu estou botando aqui o irmão para que sirva de modelo, né, para a congregação. Irmão, da onde que um pecador é modelo para outro pecador? O modelo para um pecador é Cristo na cruz, no Calvário. Então você não tem que mostrar um pecador para a igreja sentir medo. Você tem que mostrar a cruz. Você não tem que mostrar alguém que pecou e dizer: ó, você vai ficar 6 meses sem ceia, tá, querido? Vai-te embora. Não, você tem que pegar ele. Pastor, mas o pecado dele foi grande, então dá uma jarra de vinho para ele. Mas ele pecou demais, dá um pão inteiro para ele. Come com ele até ele voltar para o corpo. Bebe com ele até ele voltar para o corpo. Brinda com ele. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Se um membro padece, todo o corpo padece. E como eu vou estar feliz? Obrigado, Senhor, porque eu sou digno de tomar. Mas ele não. Isso não é corpo, querido. Isso é a igreja evangélica, mas não é um corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que você veja o nu e cubra. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo, porque não entendem o que é a igreja. Você está na fila da cura, você está ali fazendo campanha para ser curado. Você é um homem bom, um homem de Deus, mas não é curado nunca. Por quê? Porque a cura não apressa. Por que a cura não brota? Porque não discernem o corpo de Cristo. Quando eu vejo nu, eu tenho que me jogar em cima dele para guardá-lo, e não derramar palavra frívola sobre ele. Lashon Hará nunca mais na igreja de Jesus. No Brasil, Lashon Hará vai cair por terra em nome de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Olha o que diz. O que é que acontece quando você cobre o nu? Versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a sua justiça irá diante de ti, e a tua justiça irá diante da tua face. Aleluia. Não é a tua justiça, o justiceiro, é a justiça dele, é o tzedakar dele. Não é a tua justiça, é a justiça dele. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Aleluia, aleluia. É a justiça dele em mim, me cobrindo. A Bíblia diz em Apocalipse 19:7, o que é que a Bíblia diz? Que a noiva está se ataviando com atos de justiça. Foi-lhe dado que se vestisse, ou seja, ela está se vestindo, mas quem está dando vestido para ela é ele. A minha justiça não serve para me cobrir. A minha justiça só pensa em mim.
É a justiça de um justiceiro, mas a justiça dele não. A palavra justiça, ela vem da palavra de Sedaká, que ele dizia: faça comigo justiça, me dê o que comer, me dê o que comer, me dê o que vestir. Sedaká. Quando você vê o nu, você tem que cobrir ele. Enquanto nós ficarmos expondo as pessoas na congregação, enquanto a gente souber que alguém pecou e alguém fez alguma coisa errada, pisou na bola, e toda a congregação sabe, né? Porque precisa saber, porque é o corpo de Cristo, precisa ser curado, né? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Senhor, nos ensina a ser igreja no Brasil. Senhor, nos ensina a ser igreja nesta nação. Nos ensina a cobrir os nossos irmãos, a guardar os nossos irmãos. Nos ensina a servir a mesa, Senhor. Aleluia. Nos ensina a servir a mesa. Ah, meu Deus, há tanta unção aqui nessa manhã. Eu sei que Deus está curando o nosso coração. Eu sinto que o Senhor está curando o nosso coração aqui nesse lugar, nessa manhã gloriosa. Eu vejo cura brotar aqui, irmãos. Amém. Eu vejo cura brotar. Deus te chamou para abençoar, não para maldizer. Levante a sua mão e seja curado nessa manhã para a glória de Jesus. Toda enfermidade que está na congregação, ela pode sair, e pode sair de uma vez só de todos. Lashon Hará não habita em nosso meio. Língua maldizente não vai gerar leproso. Aleluia, nós somos profetas, não maldizentes. Aleluia. Olha o que diz o verso 8. Eu tenho que terminar isso aqui, Jesus, ajuda. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás a Ele, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares o meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Se tirar do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Se tirar do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Aleluia. 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 É só isso que Ele quer da igreja. Eu não estou pregando diretamente a essa congregação. Nós estamos ao vivo pela internet. Nós estamos falando para a igreja brasileira. Amém? A igreja brasileira precisa ser livre de Lashon Hará, para que não haja mais lepra, para que ninguém habite mais sozinho, para que a gente viva em família, para que ninguém precise sair do arraial, para que todos possam congregar juntos, um protegendo, um guardando o outro, um passando a mão sobre a cabeça do outro, um servindo o outro. Aleluia. Então nós vamos cumprir o que a Bíblia diz, o que Paulo diz. Vamos orar com os que oram, vamos chorar com os que choram, vamos cantar com os que estão alegres. Aleluia. Ora no velório, ora no casamento. Nós vamos estar de acordo com a necessidade da congregação, de acordo com a necessidade das pessoas. Vamos viver para servir. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 11, versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Chega de fazer sombra, nós vamos acender luzes. Tudo isso é que faz a luz acender na congregação. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Da tua boca vai fluir rios de água viva.
os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brecha e restaurador de veredas para moradias. Você não vai ser mais chamado de pregador, você vai ser chamado de um restaurador. Você vai passar na vida das pessoas, você vai restaurar a vida delas, o lar delas, o casamento delas, os filhos delas, os negócios delas. Aleluia, aleluia, irmãos. Essa palavra está entrando no seu espírito, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lashon Hará, língua maldizente, é o que gera enfermidade, é o que gera fraqueza na igreja, é o que gera uma igreja sem norte, sem direção. Mas quando nós tiramos o meio do meio de nós, posso dar um conselho para você? Posso? Essa semana que está por entrar, essa é a semana que você vai pegar o telefone, algumas visitas que você vai ter que fazer, algumas pessoas que você já matou aí dentro. E não, você vai ligar para eles e vai dizer: irmão, eu quero pedir perdão para você. Por quê? Porque eu pensei mal de você e eu falei. Quem tem coragem de fazer isso essa semana? E aí você vai ver que a cura vai brotar apressadamente. Não tem coisa mais gostosa do que Deus fluir num coração que não tem amargura, um coração que não tem dor, que não tem sentimentos negativos. Toda palavra que sair da sua boca vai ser para abençoar pessoas que estão ao seu. Pastor, mas eles fizeram muito mal para mim. Mas se você não aprendeu a lidar com a desonra, você nunca vai viver honra. E se eu pedir perdão e eles botar mais carga, aí você já está livre, não tem problema. E se eu, ei, o que? Amém? Amém? Aleluia. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque fazendo isso, o que tu vai fazer? Juntarás brasa viva onde? Sabe o que é brasa viva? É revelação, é entendimento. Você vai juntar brasa viva na cabeça dele e na sua. Ele vai dizer: que cara esquisito, isso há pouco tempo queria me matar, agora está me pedindo perdão. Isso é congregação, isso é eclésia, isso é igreja. Amém, irmãos? Amém? Agora abra comigo Levíticos 14. Nós lemos o 13, vamos ler o 14. Eu estou pregando isso para você porque essa palavra mudou a minha vida, mudou a minha condição de ministro. Aí você fica na internet. Quem aqui ouve a gente pela internet? Aí você diz: cara, que essa palavra falou comigo. Não é assim? Você está ouvindo de madrugada, de noite, de dia, está ouvindo no carro, não entra lá dentro no espírito, não mexe assim, não dá vontade de voar. Por quê? Por quê? Escute, a minha Bíblia é a mesma que a sua. Porque quando a palavra sai de pessoas que Deus está curando, a cura brota, irmão. Por isso nós, os ministros, precisamos ser curados pelo Senhor. Os obreiros, os servos do Senhor, nós precisamos ser curados. A pior derrota que tem é o ministro amargurado com o microfone na mão. Ele só vomita a sua alma, não vomita. Só vomita a sua alma, as suas frustrações, mas não prega a Cristo. E Cristo em nós é que é a esperança da glória. Por isso, não tenha vergonha de dizer: diz, pastor, me dá um tempo, eu preciso ser curado, me ajude. Não vá para os púlpitos, para os altares se defender. Não vá argumentar. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Esse era o problema de Saul. Ele sempre tinha uma desculpa para dar a Deus daquilo que ele tinha feito.
Davi não, quando Deus apontava, o pecador és tu, ele se jogava no chão e disse: meu Deus, vou morrer agora, Jesus, misericórdia. E aí Deus disse: cara, não vou te matar, descansa. Enxugava as lágrimas, jejuava, orava e voltava. Irmão, Deus não procura gente perfeita. O que Deus usa são os sinceros, sem cera. Sinceros é sem cera. Seja sincero, fala para Deus quem você é. Dê para Ele não o que você tem, mas o que você é. Diga: Deus, eu sou esse cara. Senhor, eu sou assim, eu preciso ser curado. Não deixe as pessoas pensar de você uma coisa que você não é. Diga para as pessoas: eu sou assim. Mas primeiro nós precisamos criar um ambiente de ternura, um ambiente que eu sei que eu posso falar de mim, que ninguém vai me expor, que eu posso abrir meu coração, que ninguém vai me expor, que todos vão me guardar. Por isso, irmãos, Deus está fazendo isso com a gente, está botando a gente na mesma mesa. Ninguém mais vai comer migalhas que caem da mesa dos seus donos, porque chega de donos, nós temos pais agora, e mães espirituais, pessoas que vão cuidar do nosso coração, pessoas que vão nos liberar para o propósito, pessoas que vão nos dar diretivas distintas de Deus, corretas de Deus. Levíticos 14 diz assim, o versículo 33. Veja bem, primeiro eu falei do leproso indivíduo, agora eu estou falando da casa que tem lepra. Diz assim: disse o Senhor, Levíticos 14, 33. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a algumas casas da terra da vossa possessão. Quem é que envia a lepra? O que é que ele disse? Quando eu enviar alguma casa da terra para sua possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga na minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está nela. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Se ao examinar a praga e notar nas paredes da casa manchas verdes ou manchas vermelhas, parecendo mais profundos do que a parede, o sacerdote sairá da casa, a isolará durante 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote voltará, e se constatar que a praga se alastrou pela parede da casa, ordenará que arranquem as pedras, arranquem as pedras, arranquem as pedras, arranquem as pedras em que estiver a praga, e que o lancem fora da cidade num lugar imundo. Fará raspar toda a casa por dentro, e o pó da raspagem será lançado fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outras argamassas. Mas se a praga tornar a brotar, depois de arrancadas as pedras e da casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote voltará para examinar. Se a praga estiver estendida em toda a casa, é lepra maligna, e a casa será imunda, portanto ela será demolida. Será demolida a casa com as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o reboco, e tudo será levado para fora da cidade, a um lugar imundo. Uau, 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 uau. Olha isso. Uma coisa é se eu fosse maldizente. Quando eu sou maldizente, quem paga o preço sou. Agora, quando a casa é maldizente, a casa tem que ser demolida. Você viu aqui? Você olhava na parede da sua casa, a mancha começava a aparecer, mancha verde, mancha vermelha. Aí você chamava o sacerdote. Olha, era o sacerdote que tinha que ver. Não era o pedreiro, era o sacerdote. Não era o médico, era o sacerdote. Aí o sacerdote vinha e dizia: ó, meu amigo, tem lepra aqui na sua casa. Vocês estão falando mal de pessoas aqui dentro, e de pessoas que não estão aqui para se defender. Aí vamos raspava o reboco. Se tivesse na pedra, Então tira essa pedra. Tira as pedras, bota outras pedras no lugar. 7 dias depois, se continuasse a envermelhar a parede,
Chamava o sacerdote de novo e disse: ó, trocamos as pedras, a casa precisa ser demolida. É por isso que alguns de nós, Deus está fazendo, está demolindo, para refazer a gente de novo. Aleluia. Olha aqui para mim. Você está num ambiente de paz. Você não está num ambiente de fofocas. Você não está num ambiente de maledicência. Você não está num ambiente de maldizentes. Você está num ambiente profético. Relaxa aí, amém? Aleluia. Diga para o irmão que está dizendo: relaxa aí, irmão. Deus mudou o ambiente, está transicionando. Deus está transicionando, fica tranquilo. Ei, Deus está transicionando, descansa. A pedra está sendo tirada. Agora abra comigo, vamos lá, vamos passear na Bíblia, está gostoso. 1 Pedro. Capítulo 2. Pedro capítulo 2 e o versículo de número 4 diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora falando de você e de mim: vós também como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabe quando o nosso sacrifício é aceitável a Deus? Sabe quando a nossa oferta é aceitável a Deus? Quando as nossas orações são aceitáveis a Deus? Quando não há lashon hará em nosso meio. Quando nós somos pedra viva, edificada para toda boa obra. Somos uma pedra não leprosa, mas somos uma pedra que está ajudando a edificar a casa. Não somos uma pedra ali que está tentando derrubar a parede. Não somos uma pedra ali que está tentando, que está comprometendo toda a casa. Você pode imaginar por que o leproso tinha que viver sozinho? Hein? Por que o leproso tinha que viver sozinho? Você pode imaginar isso? Porque ele não tinha ninguém para conversar. Aí como ele não tinha ninguém para conversar, ele não tinha como falar mal de ninguém. Deus estava tentando preservar ele para que ele pudesse voltar para o arraial. Você está entendendo nisso? Pegou isso no seu espírito? Hein? Por isso, irmãos, ó, na mesa da ceia, quando Jesus estava na mesa, sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse aos discípulos? Alguém de você vai me trair. Alguém de vocês vão me trair. Foi isso que Jesus falou. O que é que eles falaram? É ele. O outro diz: é ele. O outro diz: não, é ele ali, ó. Não, todos disseram: por acaso sou eu, mestre? Porque na mesa você não aponta o dedo para ninguém. Quando a palavra vem na mesa, você não diz: o pastor está pregando, mas ele está falando daquele homem, daquele outro. Não, está falando de mim. Eu estou pregando aqui hoje para mim. Quando eu estou na mesa da ceia, eu digo: Senhor, por acaso sou eu? Essa palavra que foi liberada, sou eu, Senhor, esse homem? Se sou eu, Senhor, me ajude. Eu não quero te trair. Eu não quero, Senhor, assuma a culpa. Todos disseram: por acaso sou eu, mestre? Porque na mesa da ceia o estender de dedo não funciona. Na mesa da ceia a acusação não funciona. Na mesa da ceia, quando eu estou com ele, comendo e bebendo, eu digo: Senhor, o Senhor sabe o que vai acontecer ou não? Por acaso sou eu que vou pisar na bola? Me ajuda.
Não deixa, Senhor, me mate. Senhor, me mate, eu prefiro morrer. Hoje é o dia de pegar o pão e pegar o vinho e dizer: Senhor, sou eu? Sou eu esse homem, Senhor, que às vezes estou abrindo a minha boca para amaldiçoar quando eu deveria estar abençoando? Por acaso sou eu que estou leproso aqui hoje, Senhor? Me ajude. Eu não vou derrubar essa casa, Senhor. Não é por causa de mim que a casa vai cair. Não, Deus. A casa, o sacerdote vai examinar a casa e ele vai ver que nessa casa tem perdão, nessa casa tem intercessão, nessa casa tem redição, eu estou rendido ao Senhor. Por isso que hoje, irmão, é o dia da gente se examinar. Examine o homem a si mesmo. Hoje é o dia de olhar para dentro, não de olhar para quem está pegando o copinho ou o pão. É o dia de olhar para mim e dizer: Deus, eu tenho condição. Eu tenho condição, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: não, mas por causa de mim eu te justifico. Você não pode comer e beber comigo, você é indigno. Todos são indignos. Mas porque eu te justifico, porque você é o meu garoto, você é o meu filho, a minha filha. Vinde, comei e bebei. Agora, por favor, não se sinta orgulhoso ao ponto de dizer: não, eu não sou merecedor. Todo mundo aqui não é merecedor, porque não é por mérito, é por necessidade. Não é por mérito, é por necessidade. Eu preciso comer do pão e beber do vinho. Sabe por quê? Porque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. E sabe por que eu preciso permanecer nele? Porque se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e isso vos será feito. Tem alguém comigo aqui? Glória a Jesus! Glória ao único Deus, ao Salvador, aquele que é digno de dizer: foi eu que te abençoei, foi eu que te dei condição. Foi eu que te dei condição. Pastor, hoje eu vim decidido a não comer, a não beber. Então, para a gente terminar e ir embora feliz, abra comigo Marcos capítulo 1. Bom é que eu estou pregando e está vindo tudo agora. Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo de número 40. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho dizia: se tu quiseres, tu bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. E tendo dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. O nosso estado, ele deixa de ser o nosso estado quando Jesus está presente. Então, qual é a minha condição hoje, pastor? É essa aqui.
Aproxime-se de Jesus. Primeiro ele chegou perto. Não se serve Jesus de longe. Essa palavra, eu sou simpatizante do Evangelho, isso não salva você. Se aproxime dele. Agora, esse leproso correu risco, porque o leproso não podia se aproximar de ninguém. A Bíblia diz que, nós lemos em Levíticos, você leu comigo, quando o leproso entrava na cidade, ele tinha que soltar os cabelos, rasgar as vestes para todo mundo ver que ele estava leproso, e gritar: imundo, 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 eu sou imundo, para que todo mundo saísse de perto dele. Quando ele se aproxima de Jesus, a segunda coisa que ele faz, ele se põe de joelho, ele o adora. Ele não chegou de qualquer jeito, ele não chegou exigindo. A terceira coisa que ele faz, que me impressiona, ele disse: se tu quiseres, tu podes. É uma oração de fé. Ele não disse se tu puderes, ele disse se tu quiseres. Eu sei que tu podes limpar-me agora. Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Se Jesus tivesse dito eu quero, ele já era curado. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e o tocou. Por que Jesus tocou? Porque um leproso não era tocado. Às vezes uma pessoa mal amada, uma pessoa que teve sérios problemas na sua infância, não teve afeto, não teve ternura, não teve palavras de afirmação, tem por tendência a ser uma pessoa crítica, uma pessoa chata, uma pessoa que tudo que está perto dela está errado. E às vezes ela só precisa de um toque. Jesus foi e tocou, porque um leproso não era tocado. Naquele dia Jesus curou duas enfermidades. Ele curou a lepra, visível no corpo, e curou a solidão daquele homem. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa manhã, querido. Amém? E talvez a língua maledicente, ela é fruto de uma vida de erros, de uma vida de decepções, de uma vida de frustrações, de uma vida de pessoas que te fizeram mal quando poderiam ter te feito bem. Eu tenho abraçado pastores que têm dito: meu pai nunca me deu um abraço. Pessoas que não tiveram boas referências paternas biológicas e nem paternas espirituais. E é incrível isso, pastor Adalberto, porque a nossa equipe pastoral lá no Mevan, não é o seu caso, mas a nossa equipe pastoral lá no Mevan, a nossa equipe apostólica lá, a maioria de nós foi criada sem pai. A maioria de nós não teve pais biológicos e nem teve referências espirituais assim que nos lançassem no ministério. E hoje nós somos conhecidos no Brasil como uma casa de paternidade. Eu acabei de escrever um livro, até ia trazer para vocês, mas como eu cheguei tarde no aeroporto, não deu para despachar bagagem. Eu já estava com o check-in pronto e entrei correndo. Tive que deixar minha bagagem tudo no carro. E aí os livros ficou lá. O livro novo que a gente lançou, Paternidade para as Nações. Hoje nós estamos dando uma coisa, pastor Adalberto, que nós não recebemos. Isso é pura graça de Deus. Tem pessoas do nosso lado que só querem ser tocadas, abraçadas, dizer eu quero te abençoar. E Jesus não disse só eu quero, ele foi lá e o tocou, e a lepra saiu na hora. Eu acredito que a mesa do perdão pode curar o nosso coração. Eu acredito que a mesa do perdão pode limpar a nossa alma, pode tirar todas as palavras, porque todas as palavras que nós lançamos, elas precisam ser tiradas. Toda palavra que nós lançamos, nós precisamos tirá-las do mundo espiritual, porque as palavras, elas ecoam na eternidade. Elias chegou para uma mulher e disse: mulher, me dá de comer, me dá essa água, me dá esse pão. A mulher disse: nós só temos um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e eu estou juntando esses cavacos, nós vamos comer, e depois eu e meu filho vamos morrer.
Elias ficou lá, multiplicou o pão, multiplicou a farinha, o azeite, mas logo em seguida o filho dela morreu, porque simplesmente ela liberou que eles iam morrer. Então, querido, enquanto você não libera a palavra, você a governa. Depois que você libera, ela governa você. Então todas as palavras que liberamos precisam ser tiradas. Se você amaldiçoou alguém, hoje é o dia de tirar essas palavras do mundo espiritual. E eu posso? Pode. Você pode pedir perdão. Você pode até perdoar seus pais por toda a palavra que foi lançada sobre você. Alguma palavra negativa, que às vezes na nossa incredulidade, na nossa inconstância ou na nossa falta de sabedoria, a gente lança sobre os filhos, lança sobre os nossos líderes, lança sobre os nossos conservos, lança sobre a nossa casa. Oh, essa casa é uma porcaria, essa casa é uma luta, essa casa é um inferno. Quem já disse, a minha casa é um inferno? E quando você diz a minha casa é um inferno, você convida Satanás para sentar lá e reinar na sua casa. Quando você diz, esse meu filho é um malandro, você está preparando ele para ser um grande malandro. Palavras liberam destinos. Por isso que toda palavra frívola, ela vai te alcançar. Por isso toda palavra que não estamos comprometidos com elas precisam ser tiradas do mundo espiritual. Lancem palavra de bênção, irmãos. Aleluia. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil não precisa de ajuda, pastores. O Brasil precisa de profetas. Porque se profetizarmos, vai acontecer. Se liberarmos a palavra, vai acontecer. Se dissermos, haja luz, então haverá luz no meio das trevas. A palavra que libertou um vale de ossos secos estava dentro de um profeta. E Deus disse para ele, profetize. Fale aos ossos. Fale essa doença que você carrega há anos. Fale a essa diabetes, fale a essa enfermidade. Fale com ela, diga, você não é minha. Profetize, mas se eu não for curado, continue falando, continue liberando. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Mas quando você diz é minha, rapaz, a minha diabetes hoje estava atacada, ela não é sua. Mude o seu vocabulário, você mudará a sua vida. Mude as palavras que são liberadas e você mudará a sua vida. Mudará tudo que está perto de você. Porque das trevas é que nasce a luz. Diga ao fraco, eu sou. Você sabe que é fraco, sabe, mas não diga isso. Deus está dizendo, você sabe que é fraco, mas diga, eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa aí na sua fraqueza. Por isso nós estamos vivendo no melhor momento. Nós estamos cheios de matéria-prima para Jesus fazer o que Ele quer. Meu convite para você nessa manhã, quero chamar o pastor Adalberto aqui para celebrar a ceia. Porque o pai da casa é que bota a casa em ordem. Eu vim aqui hoje como um mensageiro, dizer para nós, igreja brasileira, vamos mudar nosso vocabulário. Aleluia. Quando nós mudamos o vocabulário, mudamos a vida, mudamos o destino das coisas, o destino das pessoas. Quando todos diziam, eu vou morrer, Davi dizia, eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Aleluia. Eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Louvado seja Deus.